Nesse vídeo você vai descobrir o que o Casimiro fez para quebrar uma das maiores emissoras de todos os tempos e como é que você pode usar essa mesma estratégia no seu negócio para trazer mais faturamento e acelerar o seu crescimento. No passado, a transmissão da Copa era um monopólio da Rede Globo. Ninguém mais podia transmitir. E o Casimiro, ele quebrou esse monopólio. Custou para o Casimiro 43 milhões de reais o direito de poder transmitir a Copa. Só para você ter uma noção, o pico máximo do Casimiro, que é um rival da Globoplay no online, foi de 4,3 milhões de pessoas simultaneamente ao vivo lá no YouTube, durante o primeiro tempo. Já no Twitch, ele teve algo próximo de 300 mil espectadores. Somando os dois, o Casimiro bateu 4,6 milhões de espectadores na sua live. Gênio! Segundo a Playboard, que analisa todas as transmissões desde janeiro de 2020, a transmissão mais assistida no período era até então o lançamento do foguete da SpaceX, do Elon Musk, que atingiu 4,08 milhões de espectadores em maio daquele ano. Casimiro ganhou muita visibilidade e diversos prêmios na internet porque ele quebrou completamente o padrão de produção de conteúdo. Basicamente o que ele fazia era transmitir uma live e reagir a conteúdo de terceiro. Só que era muito engraçado ele fazendo os comentários e as observações nos conteúdos que ele acabava assistindo. Na verdade, os vídeos dele reagindo a esses conteúdos tinha mais view do que o próprio vídeo original. Segundo dados da Kantar Media, a TV Globo registrou 50 pontos de audiência, com um pico de 53. Então, por que a Globo ainda perdeu dinheiro com a Copa? Basicamente, porque a conta não fechou. A principal razão são os altos custos do direito de transmissão. O direito que a FIFA cobra no Brasil estava entre os mais caros do mundo, acima do nível dos países europeus. Agora, só para você ter uma noção, a Globo vendeu mais ou menos R$1 bilhão em patrocínios para a Copa do Mundo. E aí você fala assim, Thiago, mas como que a Globo vendendo R$1 bilhão, mesmo assim teve prejuízo e está passando por dificuldades financeiras? O que acontece? A Globo ela vem numa perda de lucratividade nos últimos 5 anos que atingiu 94%. Mesmo tendo captado R$1 bilhão em patrocínio, a transmissão e todos os investimentos que ela precisou fazer para poder participar da Copa do Catar totaliza mais de 500 milhões de reais. Isso sem contar estrutura de custo, impostos, comissão e tudo mais que são custos variáveis baseado nessa captação. Se ela gastou algo próximo ali de 20% de imposto, mais 10% de comissionamento e estrutura e mais o custo fixo da Globo, fica claro que essa conta não está fechando. Assim, por um outro lado, o que aconteceu com o Casimiro? Só para você ter uma noção, no dia 16 o canal fazia cerca de $1.000 por dia. Já no dia do jogo contra a Suíça, o canal bateu $146 mil, o que é equivalente a mais de 700 mil reais. Ele ainda conquistou algumas contas bilionárias de patrocínio, como iFood, Nubank, Coca-Cola, McDonald's, Unilever, Vivo e Ambev. Agora eu separei alguns tópicos muito importantes que você pode ter atenção que vão fazer a sua empresa faturar mais, seguindo a mesma estratégia e a mesma abordagem que o Casimiro está usando para se tornar um bilionário. Ó, agora eu já vou te avisando, me falaram que não se inscrever nesse canal dá azar e vai fazer com que o Brasil seja eliminado da Copa do Mundo. Então se inscreve, porque se por acaso o Brasil perder, a culpa foi tua. Primeira estratégia, o aprendizado é a sua maior alavanca. Antes da Copa, o Casimiro fez diversos reacts do Diego Defante e do Tô Gravando, onde ele sabia exatamente que aquele conteúdo e a maneira como os dois se comportavam dava muito buzz e, por consequência, viralizava os seus vídeos. O que ele fez quando ele foi para o Catar? Ele mandou exatamente esses dois humoristas para serem comentaristas da Copa e participarem de ações dentro da rua, um no Catar e o outro na Argentina. O que acontece? O Casimiro sabe que tão importante quanto o conteúdo produzido e transmitido ao vivo é a viralização do conteúdo. Hoje em dia não é mais simplesmente o que você publica, são os cortes, são a escala que você consegue chegar, tanto no Reels quanto no TikTok. Como ele já sabia que ambos já viralizavam, ele não assumiu nenhum risco. Ele já tinha testado e validado aquele conteúdo. Ele só mudou o cenário. Diferente da Globo, que quis investir na Débora Seco e na Jojo Todinho, acreditando que as duas participando da Copa poderiam ter uma escala de viralidade. Ou seja, que elas comentando e participando dos jogos seria engraçado e, por consequência, viralizaria nas redes sociais. Fato que não aconteceu. Na verdade, o único post que viralizou foi falando da roupa que a Débora Seco estava usando. Mais uma vez, a Globo não validou e não testou a sua ideia. Ela simplesmente investiu e não conseguiu ter resultado com essa aposta. Sua maior alavanca, assim como foi com o Casimiro, é gastar pouco para validar e para aprender.
Como é que você aplica isso no seu negócio? Se você tem uma tese sobre algo que pode funcionar, cara, teste pequeno, gaste pouco, valide o seu aprendizado. Assim como o Casimiro fez. A estrutura de transmissão e a maneira como ele produzia conteúdo, cara, era uma mesa, o computador dele, no quarto dele, ou seja, ele gastava praticamente nada. Mas ali ele descobriu o conteúdo que funciona, conteúdo que viraliza e conteúdo que escala. Faça da mesma maneira. Quer testar uma nova maneira de prospectar? Teste rápido, gastando pouco. Funcionou, escala, assim como o Casimiro está fazendo agora. Segunda estratégia, fale a língua do seu cliente. A Globo tentou investir para ser mais informal, para ser mais descontraído, mas no final não fez diferença nenhuma. É mais uma transmissão de jogo da mesma maneira que a Globo já faz há 50 anos. Ou seja, não parece algo informal ou algo próximo da gente. Agora, por um outro lado, quando você assiste uma transmissão do Casimiro, cara, parece um grupo de amigos numa resenha, mal parece a narrativa de um jogo de futebol e você se sente no meio deles. Exatamente, a mesma coisa que meus amigos falariam, sacaneando, zoando, rindo, é exatamente igual o que o Casimiro faz. Essa proximidade cria empatia e conexão com a audiência, que não sai da frente do streamer e assiste o jogo no YouTube no lugar de assistir na TV. Em vendas não pode ser diferente. Você tem que falar a linguagem do seu cliente. Evite jargões técnicos, gírias, siglas difíceis que o seu cliente não vai interpretar. No lugar disso, atenda ele exatamente como ele gostaria, usando a linguagem dele, os termos que ele usa e exatamente aquilo que ele entende e o que ele conhece. Vai tomar no teu cu! Terceira dica, a moeda mais valiosa do nosso tempo. O que o Cazé entendeu? Quem vence o jogo é quem tem mais atenção. Não apenas durante a transmissão ao vivo, mas quem viraliza mais na internet, quem vai ter mais corte, quem vai ter mais meme. E é exatamente o que o Casimiro está produzindo. Tanto é que, se você prestar atenção, de uma live para outra, ele está aumentando o tamanho da audiência. Por quê? Mais pessoas estão comentando, mais pessoas estão falando, mais pessoas descobrem que existe a transmissão e, por consequência, ele está indo para um patamar que ele nunca foi antes. Se você pegar ferramentas de análise e de métrica, você vai perceber que a média do canal do Casimiro era uma e depois da Copa foi para um outro patamar. Essa escala fez o Casimiro quebrar todos os recordes de captação de patrocínio e de investimentos que ele está recebendo de marcas. Agora, como é que eu faço isso no meu negócio? Se eu não quebrar padrão, se eu não fizer diferente de todo mundo e se eu não entender que o meu jogo é o jogo da atenção, eu não vou conseguir vencer. Você precisa produzir conteúdo, você precisa se posicionar como especialista, você precisa criar um conteúdo diferente que os seus concorrentes criam e, mais do que isso, educar a sua audiência mostrando que você está aqui, não simplesmente para vender, mas para ajudar ela também. Quarta estratégia, se mantenha enxuto e ágil. Se você analisar, a maioria dos influenciadores tem problemas financeiros. Por quê? Porque eles começam a ganhar dinheiro e não importa quanto você ganha, importa quanto você gasta. Se você pegar o próprio Elvis Presley, que foi o maior artista da nossa época, ele terminou sua vida cheio de dívidas e sem dinheiro. Por quê? Porque na medida que ele ganhava, ele gastava mais. Se você prestar atenção no Casimiro, mesmo já tendo um faturamento superior a R$1,5 milhão mensais, ele manteve um estilo de vida simples, a mesma transmissão, feita do quarto dele, sem um estúdio muito elaborado e de uma maneira muito próxima e simples. O que isso fez? Fez com que ele conseguisse acumular a grana necessária para poder fazer o investimento que ele está fazendo agora. Imagina, quantas pessoas você acha que ele mandou para a Copa? Quanto você acha que custa a transmissão, passagem, estadia e mais os direitos que ele comprou? Tudo isso não seria possível se o Cazé não tivesse se mantido enxuto, com um baixo custo e pronto para fazer um grande investimento quando a oportunidade surgiu. Uma estimativa mostra que custa mais de R$40 mil levar uma pessoa para o Catar. O Casimiro mandou uma equipe inteira, sem considerar custos com estúdio, narradores, outras pessoas envolvidas no backstage, mídias sociais e mais todo o time que está no Catar e na Argentina produzindo conteúdo. A real é o seguinte, não importa quanto a sua empresa fatura, importa o quanto você lucra e o quanto você prepara a sua estrutura para poder aproveitar oportunidades quando for um bom momento. Cara, nada é mais poderoso do que caixa. Se o Casimiro não tivesse caixa, ele não poderia estar fazendo esse investimento e não iria mudar a história da internet como ele está mudando agora. Quinta e última dica, fuja da sua zona de conforto. Pensa no seguinte, o Casimiro foi um dos caras que mais ganhou prêmios ano passado. Ele foi eleito o principal produtor de conteúdo, cara, ele foi reconhecido como um cara inovador, as lives dele batiam recorde em cima de recorde. Antes dele, basicamente, quem tinha visibilidade dentro da Twitch eram streamers, eram pessoas que jogavam games, né? E ele não, ele criou um conteúdo de humor completamente diferente, inaugurou uma nova era dentro da stream, com um entretenimento muito mais acessível do que, né, videogame não é todo mundo que gosta, por mais que tenha um público muito grande. O Cazé abriu uma nova possibilidade no mercado. Agora, o que acontece?
Concorda que ele poderia se acomodar? Afinal, ele já tinha um faturamento muito alto, uma estrutura de custo muito baixa, já estava acumulando muito dinheiro, mas não, ele não ficou satisfeito. Ele falou, vou fazer algo diferente, ou seja, vou para uma aposta maior. E no poker, a gente chama essa aposta de all-in. Ele confia tanto nas cartas que ele tem na mão que ele apostou tudo que ele tem. Com certeza ele assumiu uma posição de risco. Por mais que ele tenha se preparado, que ele tenha minimizado o risco de diversas formas, com parcerias, com patrocinadores e tudo mais, ele assumiu uma posição de risco. Agora, 2 pontos. Primeiro, cara, se você está fazendo igual da maneira como você faz há muito tempo e não está se modificando, pensa na Rede Globo. Eu tenho um monopólio e ninguém pode me incomodar. Pois é. Um streamer de 30 anos dentro da sala de casa, sem gastar praticamente nenhum dinheiro, conseguiu criar um grande prejuízo e talvez tenha colocado o último prego no caixão da Rede Globo, decretando o fim da emissora. Da mesma forma, o seu negócio está sendo ameaçado agora, por 2 garotos dentro de uma garagem com um cartão de crédito, criando uma conta na Amazon. Não acha que pelo fato de você ter cliente X ou Y, ou por você estar há tanto tempo no mercado, que ninguém pode te ameaçar. A Rede Globo acreditava exatamente na mesma coisa e olha onde ela está agora. O que acontece? Se tomou a decisão de ir para um outro patamar, eu tenho um convite para te fazer. Aqui na Growth, a gente criou uma imersão onde a gente mostra exatamente tudo que a gente aplicou para crescer mais de 400% ao ano. Eu vou te mostrar exatamente como atrair atenção, gerar demanda, melhorar a execução do teu time, aumentar o seu faturamento usando estratégia de marketing, prospecção e vendas. Durante 2 dias, junto com o meu time, você vai entender exatamente como usar as melhores ferramentas e as mais eficientes estratégias para levar o teu crescimento para um novo patamar. A imersão Growth Machine acontece mensalmente. Eu vou deixar o link para você se inscrever para a próxima edição aqui no primeiro comentário. Agora entenda, é um processo seletivo, você vai precisar aplicar. Uma vez que a gente entenda que faz sentido você participar, você vai receber um contrato do meu time que vai estar te mostrando exatamente qual é o próximo passo para você estar junto comigo durante 2 dias, levando a tua empresa para o próximo nível. E aí, agora me conta, você está achando que realmente o Casemiro está revolucionando a Copa do Mundo? Conta aqui embaixo, você assistiu alguma transmissão dele e você conseguiu ver uma relação entre a Rede Globo e o que o Casemiro está fazendo e a necessidade de inovação do seu negócio? Vamos para os comentários.